Começar agora mais uma oficina e hoje nós vamos falar da multiplicação e da divisão. Um novo jeito de ensinar a tabuada. Discutir com os alunos sobre a relação dos produtos da multiplicação e as propriedades envolvidas nos cálculos ajuda a memorizar os resultados e a encontrar os que eles não sabem de cor. Um conjunto de multiplicação básica de 1 vezes 1 a 10 vezes 10 e os seus resultados. A tabuada é a mesma do tempo em que era aluno e provavelmente tinha de decorar. O conteúdo era tão valorizado que as listas de multiplicações apareciam estampadas nos lápis e nas contracapas dos cadernos. Mesmo assim, na hora de usar esse conhecimento, muitas vezes os valores sumiam da memória, não é mesmo? Prova de que as práticas tão consolidadas de memorização pela repetição não são eficazes. Mas hoje em dia ainda faz sentido exigir que os alunos os tenham de cor. Existem maneiras de levá-los realmente a aprender a tabuada? A resposta para as duas questões é sim. Ter a tabuada na ponta da língua libera o aluno para se preocupar com todos os desafios e problemas, afirma Leica, formadora de professora da Secretaria Municipal de Educação. No entanto, antes de decorá-la, ele deve compreendê-la por meio de atividades que mostram a relação entre os números e as propriedades da multiplicação, como a proporcionalidade e a comutatividade, sem que para isso seja necessário apresentar a definição delas. Se 6 é o dobro de 3, todos os resultados da tabuada de 6 são o dobro dos resultados da de 3. Caso não se lembre que 8 vezes 4 é igual a 32, a criança pode buscar na memória o resultado de 4 vezes 8, que aparece mais simples. Outra conclusão a que ele pode chegar: se 7 vezes 10 é igual a 70, para saber quanto é 7 vezes 9, basta subtrair 7 desse resultado para chegar a 63. Tudo passa a fazer sentido e fica mais fácil decorar. Uma boa aliada na hora de elaborar essas análises é a tabela pitagórica, também chamada de tábua e tabela da multiplicação. Ela é um quadro de dupla entrada em que são registrados os resultados das multiplicações de 1 vezes 1 a 10 vezes 10. O número da linha deve ser multiplicado pelo da coluna. E no espaço correspondente ao encontro das duas, registra o produto do cálculo. Isso facilita uma visão geral dos resultados, o que é uma vantagem sobre as tabuadas organizadas em listas, em que aparece a multiplicação do 1 ao lado da multiplicação do 2 e até o 10. Propostas de trabalho feitas com base na tabela possibilitam estabelecer diversas relações, já que todos os produtos da multiplicação básica estão ali. Há várias atividades a serem propostas com o uso da tabela, que serve inclusive de material diagnóstico dos estudantes. Compreendendo seu funcionamento, eles podem, por exemplo, preencher somente a tabuada do 5 e do 10, para verificar que os resultados da primeira correspondem à metade do resultado da segunda. Em seguida, escrever as do 2 e a do 3 e concluir que a soma dos produtos corresponde aos resultados da do 5. Dessa forma, a turma pode tirar diversas conclusões e ir memorizando os valores ou encontrá-los com facilidade. Só depois de um trabalho sistemático é adequado fixar a tabela em sala de aula, para ser consultada sempre que necessário. A proporção na relação entre os números.
Numa tabuada, os números são organizados de uma maneira uniforme e sistemática. O resultado de 7 vezes 1, por exemplo, é menor do que o de 7 vezes 2, que é menor do que o 7 vezes 3. E os valores aumentam de 7 em 7. Isso se repete na tabuada do 3, que varia de 3 em 3, na do 4, de 4 em 4, e assim seguinte. Essa ideia se refere a uma importante propriedade da multiplicação, a proporcionalidade. Assim, quando aumenta um fator, cresce na mesma proporção o resultado da multiplicação por ele. Quando uma grandeza dobra e a outra também dobra, quando uma triplica, a outra também triplica, temos uma proporcionalidade direta. Sem observar essa regularidade, não se entende a tabuada. A consciência de que existe um aumento proporcional é a base da compreensão da tabela pitagórica. Desde os primeiros anos do ensino fundamental, é importante propor às crianças problemas que envolvem essa propriedade, mesmo quando ainda não aprenderam o algoritmo da multiplicação. Questão do tipo: se um caderno custa R$3, quanto custam 4 cadernos? Suscitam o uso de estratégias variáveis. Desenhos podem representar cada uma das unidades do problema. E a adição sucessiva substitui a multiplicação. Em vez de escrever 3 vezes 4, é possível escrever 3 mais 3 mais 3 mais 3. Esses procedimentos são muito úteis e representam uma valiosa introdução à proporcionalidade. Porém, ressalta Leica, devem ter vistos como as primeiras estratégias e não as únicas. Isso porque são lentas e imprecisas. Cabe ao professor propor desafios em que os estudantes precisam encontrar maneiras mais rápidas e precisas de resolução e criar oportunidades para que compartilhem estratégia. Por exemplo, uma loja vende caixa de lápis de cor com 12 unidades cada um. Quantos lápis existem em 5 caixas? E em 6? Atividades desse tipo, em que se preencham tabelas de proporcionalidade, são importantes porque permitem relacionar os valores de duas grandezas e saber que, quanto maior uma delas, no exemplo anterior caixas, maior a outra, lápis, seguindo uma mesma variação. Compreendidas as relações entre números da tabuadas, a simples decoreba dos produtos passam a ser desnecessárias. A cultura do ensino da multiplicação manda que se apresente primeiro a tabuada do 1 e depois a do 2, seguindo a ordem do menor para o maior, sem levar em conta, por exemplo, que a do 10 é mais fácil que a do 6. Se a criança aprender simultaneamente a do 2 e a do 4, vai perceber a relação entre elas, o que ajuda a construir o conhecimento sobre ambas, explica Priscila Monteiro, consultora pedagógica da Fundação Vitor Civita. Explorar as relações entre os dobros, os triplos e os quádruplos na tabela é essencial. Por exemplo, os produtos da coluna do 8 são dobros do que compõem as do 4 e 4 vezes da tabuada do 2. Por isso, multiplicar por 8 equivale a multiplicar por 4 e depois por 2. Da mesma forma, os valores da coluna do 9 correspondem ao triplo das colunas do 3. Esse conhecimento é útil no momento de fazer os cálculos envolvidos em problemas. Se o estudante não lembra quanto é 4 vezes 9, mas sabe que 4 é o dobro de 2, basta resolver primeiro 2 vezes 9, para depois multiplicar o resultado novamente por 2. Esse conhecimento é importante para ele recalcular as tabuadas desconhecidas com base nas que já sabe,
sem precisar ter todas decoradas. É preciso decorar apenas meia tabela? Outra propriedade da multiplicação interessante para a compreensão da tabuada é a comutatividade. Ela indica que a ordem dos fatores não altera o produto, como em 4 vezes 8 e 8 vezes 4. Com isso, quem não conhece o resultado da primeira operação, mas sabe o da segunda, consegue resolver a questão. Apoiado nessa propriedade, basta memorizar a metade dos produtos da tabela pitagórica para saber o restante dela. Isso porque os resultados se repetem a partir de um eixo de simetria na diagonal central do quadro, em que são registrados os produtos de algarismos iguais. Tanto acima quanto abaixo da diagonal aparece o número 32, resultado do 8 vezes 4 e do 4 vezes 8. Analise como se essas podem ser uma referência para resolver questões similares e colocar em jogo as relações numéricas, ressalta o argentino Horácio. Cleusa lembra que essa é uma estratégia a ser colocada em prática no momento de solucionar um desafio, e não apenas mostrada como uma curiosidade. O material de formação dos professores de matemática, elaborado pelo Núcleo de Aprendizagens Prioritárias da Argentina, também ressalta essa questão. Não se aprendem as propriedades desconectadas do seu uso. Elas se constituem como ferramentas que nos permitem justificar e compreender procedimentos de cálculos. Para trabalhar o assunto, propõe que as crianças resolvam alguns cálculos, como 2 vezes 4, 4 vezes 2, 3 vezes 2, 2 vezes 3, 5 vezes 3 e 3 vezes 5. Em seguida, peça que analise e compare os resultados da primeira e da segunda coluna e digam o que observaram. Elas devem concluir que os resultados se repetem. Indague por elas que acham que isso acontece e sempre é assim. Desafie a turma a propor outras multiplicações e experimentar inverter a ordem dos números. Libere o uso da calculadora para que possam confirmar o produto dos cálculos mais rapidamente e constatar a regularidade. Regularidades menos evidentes. Você deve deixar claro que o resultado de uma multiplicação pode ser obtido por meio de outra. Ter isso em mente é essencial para reforçar que não é necessário decorar a tabuada mecanicamente, mas construir diferentes recursos de cálculo, aproveitando o que já se conhece. A análise dessas relações se torna mais eficaz com uma discussão e um olhar atento para averiguar regularidades. A tabela pitagórica é um excelente recurso também para isso, já que organiza os produtos da multiplicação e os dispõe juntos. As primeiras conclusões a que os alunos geralmente chegam ao se debruçar sobre elas são: todo número multiplicado por 10 termina em 0. Todo número multiplicado por 5 termina em 5 ou 0. Todo número multiplicado por 1 tem o mesmo resultado. O registro dessas conclusões é um ótimo começo de conversa para você levantar outros questionamentos e para que os estudantes notarem que a multiplicação de qualquer número por um par sempre resulta num par. Outras regularidades menos evidentes também são importantes. A soma dos números multiplicados por 2 e 5 está na coluna do 7. Assim como a soma dos multiplicados por 3 e 4, essa relação se baseia nas propriedades associativa e distributiva da multiplicação. Matematicamente, 7 vezes 6 pode ter essa representação. 3 vezes 6 mais 4 vezes 6. 3 vezes 6, 18. 4 vezes 6, 24. Na sala de aula,
o educador português João Pedro da Ponte defende que tarefas desse tipo, mais do que serviram para iniciar os alunos nas atividades de investigações, permitem desenvolver conhecimentos importantes acerca dos números, como os relacionados ao estudo dos múltiplos e aos critérios de divisibilidade. Ele afirma que a tabuada dos 5 pode levar os alunos a observar que o número divisível por 5 termina em 0 ou 5. Com essas tarefas é possível explorar várias relações. Por exemplo, será que todo número vezes 3 é ímpar? E quando é multiplicado por 6? Sempre que é preciso multiplicar por 10, basta acrescentar um 0 após o número, porque um número vezes 1 é igual a ele mesmo? Embora seja curioso encontrar respostas para esses questionamentos, a atividade não deve se esgotar nela mesma. É importante que o raciocínio seja novamente retomado nas resoluções de problemas para que aquilo que se confirmou como regra seja aplicado em outras situações. Ter em mente essas regularidades ajuda a checar se os resultados dos cálculos estão corretos. Sabendo, por exemplo, que o produto de uma multiplicação por 2 não pode ser ímpar, os alunos buscam outras estratégias para encontrar a resposta certa. Muitas vezes, eles aproveitam as tabuadas que consideram mais simples para resolver as mais complexas. Quando os estudantes constroem uma rede de relações entre os números, eles conseguem compreender a tabuada e decorar os resultados da multiplicação com mais facilidade. Hora de sistematizar o conhecimento. Depois de pensar nas melhores estratégias para chegar aos resultados das diversas atividades propostas, os estudantes aumentam progressivamente a quantidade de produtos decorados e conseguem encontrar mais facilmente aqueles que não sabem. Esse avanço é ainda maior quando o professor propõe que trocam dicas com os colegas e faz sistematizações regularmente, organizando o conhecimento coletivo. Um meio de promover a socialização das informações é sugerir que os alunos registrem as tabuadas que consideram difíceis e, em seguida, diga aos colegas as estratégias utilizadas para descobrir os resultados delas. Um pode resolver 5 vezes 7 dividindo 70, o resultado de 10 vezes 7, por 2, enquanto o outro acha mais fácil somar 2 vezes 7 e 3 vezes 7. Nesse momento de troca, é válido reforçar que não existe uma só maneira de resolver o cálculo e que cabe a cada um optar pelo mais conveniente. O compartilhamento pode ser feito oralmente por toda a sala, com o posterior registro, por escrito e repassado a todos, e ainda em duplas. As estratégias de uma criança são valiosas para as demais e, por isso, ser anotadas para que sirva como material de estudo. Já a sistematização do conteúdo é uma ação do educador e deve ser feita durante todo o processo. Sobre isso, Escovache indica em seu livro As crianças resolvem problemas de maneira intuitiva e é essencial que o professor reconheça os procedimentos como válidos. Assim, o aluno sabe que o que foi útil para uma resolução pode ser generalizada a outras situações. Uma notação sobre a comutatividade é um exemplo. Descobrimos que, se a ordem dos números muda, o resultado é o mesmo. Conclusões desse tipo podem ser escritas coletivamente. Cada um colabora com o que sabe e todos definem a melhor forma de dizer o que foi aprendido. Os registros devem ser colocados nos cadernos e à vista de toda a turma, para servir de material de consulta. A intenção deve ser ampliar o repertório de produtos memorizados pelos estudantes
para que eles tenham autonomia para resolver os problemas. Agora, eu vou fazer aqui para vocês a tabuada, né, que eu expliquei para vocês aí no começo, tá? Eu vou fazer... Não vou pegar não, peraí. Eu vou fazer aqui da largura da régua, tá? Sete linhas. Então, nós vamos fazer 7 linhas. Isso. Agora nós vamos fazer as colunas. As colunas vão ser mais, tá? As colunas vão ser 10 colunas. No primeiro quadradinho lá em cima, eu coloco o sinal de multiplicação. Depois, aqui eu vou colocar os números 1, 2, 3, 4, 5 e o número 10. Tá? Então, por que eu não continuei aqui com os números 6, 7, 8, 9, 10? Porque depois o produto, né, quer dizer, os fatores, né, não vão mudar o resultado do produto. Então, eu posso fazer o reverso, que fica mais fácil deles decorarem. Agora, em cima, eu coloco até o 10. Ó, então, em cima até o 10, tá? Agora, eu vou fazer a multiplicação linha com coluna, né? A gente começa primeiro com multiplicação do 1. Então, 1 vezes 1, mostrando para o aluno o sinalzinho de vezes, tá? Então, você tem que fazer 1 vezes 1. 1 vezes 1, 1. Né? Para ela ficar arrumadinho. Pode fazer isso aqui com uma folha, né? Chamex, um para cada criança. Pronto. Então, montamos a tabela. Agora, nós vamos para a resolução, né? Ó, 1 vezes, tá? Fixa bastante o sinalzinho de vezes para criança. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 9, 9. E 1 vezes 10,
10. Agora, a gente pode fazer também o reverso, né? Com a criança, ó. 10 vezes 1, 10. 9 vezes 1, 9. 8 vezes 1, 8. 7 vezes 1, 7. 6 vezes 1, 6. 5 vezes 1, 5. 4 vezes 1, 4. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 1, 2. E 1 vezes 1, 1. Então, aqui, né, dá para você trabalhar com a criança também no reverso. Por isso que a gente não precisou de completar todos aqui. Aí, depois você passa para a tabuada de quem? Do 2. Né? Explicando que o 2 é o quê? O dobro, tá? Aí, você vai de novo. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. Então, aqui você pode trabalhar com a criança. Olha pra você ver. Foi o dobro, tá? Do 1, né? E aqui você já vai trabalhando também o reverso, ó. 9 vezes 2, 18. Então, já vai aprendendo do 9 também. 8 vezes 2, 16. Aí, nós vamos voltando, tá? 7 vezes 2, 14, tá? Então, aqui a gente vai voltando. Depois a gente passa para o vezes 3, que é o triplo. Aí a gente vai 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. Mostrando para a criança também que está indo de 3 em 3, né? 3 vezes 7, 21. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 9, 27. E 3 vezes 10, 30. Aí vamos trabalhar com o reverso, né? Ó, 10 vezes 3, 30. Aí já vai aprendendo do 9. 9 vezes 3, 27. 8 vezes 3, 24. 7 vezes 3, 21. 6 vezes 3, 18. 5 vezes 3, 15. 4 vezes 3, 12. 3 vezes 3, 9. E 2 vezes 3, 6. Agora nós vamos para o 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24, porque está andando de 4 em 4. 4 vezes 7, 28. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 9, 36. E 4 vezes 10,
40, né? Aí de novo, reverso, né? 9 vezes 4, 36. 8 vezes 4, 32, né? Depois você volta com a criança, tá? Para ficar mais fácil ela memorizar. O 5 agora. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 9, 45. 5 vezes 10, 50. Uma noção, ó, que todo número que multiplica por 5, ela já vai ver que termina com 0 ou com 5. Então, a criança também que já vai ter a noção, já vai estar te perguntando, ah, mas todo número que multiplica por 5 termina com 0 e 5? Sim, né? Ela já vai ter essa percepção aqui do 5. Aí o reverso também, você volta depois tudo, 10 vezes 5, 50, 9 vezes 5, 45, tá? Faz o reverso também. E por último vem o 10. 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20. 10 vezes 3, 30. 10 vezes 4, 40. 10 vezes 5, 50. 10 vezes 6, 60. 10 vezes 7, 70. 10 vezes 8, 80. 10 vezes 9, 90. E 10 vezes 10, 100. Aqui a criança também vai perceber que todo número que eu multiplico por 10 é terminado em 0. Então, todo número que eu multiplicar por 10 termina em 0. Né? Aí eu quero fazer o de 6, né? E como você já fez? Você já fez o reverso, ó. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. Né? Aí aqui é só você fazer o reverso que você trabalha com o resto da tabuada. Multiplicação, que é o jogo da memória, tá? Chama memória da multiplicação. Aqui, ó, né? Todo mundo já sabe como que brinca com o jogo da memória, tá? Você vai fazer, por exemplo, eu tô trabalhando essa semana com fatos da multiplicação de 2, né? Então, você vai fazer cartelas com todas as multiplicações de 2 e vai fazer cartela com os desenhos, né? Como é a multiplicação por 2, 2 bandejas. E em cada bandeja eu coloquei 5 peras, porque é 2 vezes 5, tá? Então, você vai trabalhar, então, uma cartela e a outra com desenhos. Então, o que a criança tem que fazer? De um lado, você coloca todas as cartelas que tem as operações. E do outro, você coloca todas que tem o quê? Os desenhos. Né? Aí a criança já sabe brincar, ela vai virar, né, uma operação, que no caso 2 é 5. E do outro lado, ela vai ter que procurar o resultado, mas com desenhos. Né? Então, ela vai ter que virar e contar. 2 vezes 5, quantas peras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, tá certo? 2 vezes 5 é igual a 10. Tá? Então, é um jogo simples de fazer, né? Você pode tirar mesmo da internet e que as crianças já sabem brincar. Tá? E você vai fazer a multiplicação do 3. Vai fazer as operações com 3, né? Colocar 3 bandejas, né? E cada bandeja 5. 3 vezes 5, 15. Né? A criança tem que virar e procurar a resposta. Aí aqui eu trouxe até para vocês, né? Depois vocês já jogaram, né? Já fiz a brincadeira do jogo da memória. Você faz as atividades. Aqui, ó, Vera e a Amanda estão jogando a memória da multiplicação, tá? Então, primeiro, Vera pegou a carta de 4 vezes 2.
né? Você pode trabalhar no reverso aqui com ela também, falando que 2 vezes 4 dá o mesmo resultado. Aí embaixo, né, você vai marcar com X a resposta certa. Então, você vai ver 4. Então, tem que ser quantas bandejas? 4 bandejas. Quantas melancias que tem que ter em cada bandeja? 2. Então, essa aqui, eu tenho 4 bandejas, tá certo? Mas em cada bandeja, eu tenho 3 tomates. Então, não pode ser. A de baixo, eu tenho 2 bandejas. Não são 2, é 4 bandejas. Então, a criança já tem que descartar essa aqui. Essa outra, 4 bandejas. Em cada bandeja, eu tenho 2 melancias. Então, ó, cada bandeja, 2 melancias. Então, qual que é a carta certa que a Vera tem que tirar? Essa aqui. Aí você pergunta, então, quanto que é 4 vezes 2? Aí a criança responder, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 vezes 2 é igual a 8. E se eu te perguntar 2 vezes 4? A criança também tem que relacionar que vai ser o quê? 8. Porque se eu mudar os fatores, não muda o produto. Ao de baixo, agora é a Amanda. A Amanda tirou a carta 5 vezes 1. Então, vamos lá. Quantas bandejas que eu tenho que ter? 5. Quantas frutas que eu tenho que ter em cada bandeja? 1. Então, ela foi lá e olhou. Ó, 5 peras. Mas acontece que eu só tenho 2 bandejas. Então, está errado. Aqui já está errado porque eu tenho 3 bandejas. Eu tenho que ter 5. Passando para outra. 1, 2, 3, 4, 5. Certinho, 5 bandejas. Em cada bandeja só tem uma fruta, só que ó, um morango. Então, 5 vezes 1 é igual a 1, 2, 3, 4, 5 morangos. 5 vezes 1, 5. E 1 vezes 5, 5. Aí, aqui embaixo, a criança vai inventar, né, uma multiplicação, a carta que ela quiser. Por exemplo, ela quer 4 vezes 4. Então, a criança desenhou o que, ó? 4 bandejas, né? Tá certo. E cada bandeja tem que ter quantas frutas? 4. Então, 4 aqui, 4 frutas e 4 frutas. Aí, 4 vezes 4 frutas em cada uma é igual a 16. Tá? Aí, a criança vai fazer outra aqui também, tá? Do jeito que ela quiser. Ela vai montar o jogo de memória dela. Bom, e nós vamos trabalhar com a matemática, né, multiplicação no dia a dia, né, na prática, tá? Através de probleminhas. Então, aqui eu tenho um probleminha que é o seguinte: o Ângelo é professor e adora passear com seus 4 sobrinhos. No final de semana, ele resolveu levá-los ao teatro. Então, o que acontece? Lá na bilheteria, o Ângelo, ele pediu 5 ingressos no valor de meia entrada. Então, lá está escrito, entradas, meia entrada é R$8, inteira, R$8. Meia entrada, R$4. Então, o que você pode trabalhar aqui com a criança? Você pode resolver a multiplicação através da adição, né? E através depois da multiplicação. Por quê? São 4 sobrinhos. Então, cada sobrinho aqui vai pagar meia, que é R$4, né? Então, a criança pode resolver assim, esse é 4, mais 4, mais 4, esse mais 4, né? Então, através da adição, você pode resolver 4, mais 4, mais 4, mais 4. E a sentença matemática de multiplicação? Se são 4 sobrinhos, então 4, vezes, quanto que ele vai comprar os ingressos? Ele vai comprar os ingressos por R$4. Então, 4 vezes R$4, que é meia entrada, né? Então, 4 vezes 4, 16. Então, você pode mostrar a criança dos 2 jeitos, na adição e na multiplicação, tá? Adição, 4 mais 4 mais 4 mais 4, vai dar 16. Multiplicação, 4 crianças vezes 4 entradas, que também é 16. Também, né, usando
a prática na adição e na multiplicação, através dos probleminhas, que é mais fácil a criança raciocinar, né, e arrumar estratégias. Giovana saiu com os amigos para comer pizza. Na pizzaria onde eles foram, há várias salas com diferentes tamanhos de mesas. Observe as salas e escreva por meio de uma adição e de uma multiplicação a quantidade de pessoas que há. Então, primeiro, nós vamos através da adição, tá? Na primeira mesa, tem quantas pessoas? 1, 2, 3, 4. Na segunda mesa, 1, 2, 3, 4. Então, 4 mais 4. E na terceira mesa, 1, 2, 3, 4. Então, na adição, como que a criança pode fazer? 4 mais 4 mais 4, que é igual a 12. Ah, mas agora você vai resolver para mim na multiplicação. Como que eu vou resolver na multiplicação? São quantas mesas? 3 mesas. Então, 3 vezes quantas pessoas que tem em cada mesa? 1, 2, 3, 4. Então, na multiplicação, são 3 mesas vezes 4 pessoas. Então, 3 vezes 4, que é 12. Outro. Agora, aumentou a sala 2, né? Vamos primeiro através da adição. Então, na adição, tem que ver quantas pessoas que há em cada mesa. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem 6 pessoas em cada mesa. Então, a criança vai fazer através da adição. 6, mais 6, mais 6, mais 6 e mais 6, que é igual a 30. Agora, a criança vai fazer através da multiplicação. Então, quantas mesas são? 1, 2, 3, 4, 5. 5 mesas. Vezes quantas pessoas em cada mesa? Em cada mesa há 6 pessoas. Então, 5 mesas vezes 6 pessoas em cada uma. Então, 5 vezes 6 é igual a 30. Né? Então, aqui fica bem mais fácil da criança saber. Outra aqui na sala 3 agora. Primeiro, na adição. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas em cada mesa. Então, 8 mais 8, mais 8, mais 8, né? Que é a adição. É igual a 32. Multiplicação. Quantas mesas? 4 mesas. Quantas pessoas em cada mesa? 8. Então, 4 mesas vezes 8 pessoas é igual a 32. Então, aqui a criança vai ficar craque aqui na multiplicação e na adição. Já tem que saber que temos também, né, a adição, podemos contar quantas pessoas em cada mesa, e temos também através da multiplicação. Aqui agora, a criança vai fazer agora, ó. Na pizzaria, Giovana encontrou 3 amigos. Eles pediram 2 pizzas, no valor de R$21. E 4 copos de suco de laranja, que custaram R$6 cada. Quantos reais eles gastaram com os copos de suco? Tá? Então, vamos ver os copos de suco. Foram 4 copos de suco e cada copo custa R$6. Então, se foram 4 copos de suco, né, eles têm que fazer 4 copos vezes R$6, que é cada um. Né? Então, 4 vezes 6 é igual a 24. Tá? E qual que eu posso fazer multiplicação? São 4 copos. Cada copo custa R$6. Então, pode fazer 4, 6, vezes 6, vezes 6, vezes 6. Né? Cada copo aqui custou R$6. Então, na adição pode ser 6, mais 6, mais 6 e mais 6. E também vai dar o quê? R$24. Então, sempre pede a criança para fazer no começo, né, a adição e a multiplicação, tá?
brincadeira, eu separei esses fechos que vem em leite, em caixa de leite, eu pedi aos familiares para juntarem. Peguei uma aba de caixa de papelão de 13 centímetros por 37,5, encapei com algodãozinho que eu tinha em casa mesmo, imprimi as continhas que eu queria que a criança fizesse e colei os resultados na tampinha das caixas de leite. E para fazer essa brincadeira, nós vamos utilizar também o apoio das mãozinhas de EVA. Por exemplo, vamos tirar esse resultado aqui. 4 mais 1, 4 dedinhos, mais um dedinho, 5. A criança procura o resultado e encaixa na sua fichinha. A próxima continha, 6 mais 4. Eu coloco, então, 6 dedinhos na minha mãozinha, 6 mais 4. 1, 2, 3, 4. Tenho 10, então o meu resultado dessa continha é o número 10. Procura a tampinha, enrosca e tá aí o nosso resultado. Dá para fazer diminuir também, então 10 menos 8. Eu tenho 10 dedinhos, eu vou tirar 8, então eu vou tirar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantos dedinhos ficaram? 2. Então, 10 menos 8 é 2. Procura a tampinha e encaixa. E assim por diante. Então, as continhas, elas podem ser modificadas, eu posso aproveitar esses resultados, eu preparei aqui resultados de 1 a 10, então podem ser feitas continhas aqui, modificando, só colar por cima os números aqui também dos resultados. É tão simples de fazer que eu já deixei outro pronto de tabuada. Então, eu fiz outro aqui, nos mesmos moldes, com os mesmos comprimentos, da tabuada do 2. Só que como o objetivo das brincadeiras não é fazer a criança decorar, mas aprender, para essa tabuada eu vou usar o palito de picolé também, para que ela entenda por que eu cheguei nesse resultado aqui. Então, vamos lá. Por exemplo, eu quero fazer a conta 3 vezes 2. Então, 3 vezes o número 2. Número 2 uma vez, número 2 duas vezes, segundo grupinho, número 2 3 vezes. Então, 3 vezes o número 2, eu vou ter 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 vezes o número 2, eu vou ter um resultado 6. Procuro e encaixo. E assim por diante, né? Eu duas vezes o número 2. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Procuro a minha tampinha do 4. Encaixo no lugar. E aí, gente, isso aqui é um material que vai ser usado a partir do 3º ano, né, do ensino fundamental. A gente pode fazer todas as tabuadas, conjunto com o material de apoio, que é o palito, né, de picolé. Pode fazer a conta de multiplicar e dividir. Pode aproveitar, ou pode fazer outros, conforme você for juntando tampinha de leite, e deixar no quarto da criança para que ela pratique, brinque, descubra as possibilidades que existem para fazer as continhas, né? E assim, descobrindo as possibilidades, ela tome gosto pela matemática, pela aprendizagem, aprenda de verdade, né? De forma a internizar